Olá, bom dia a todos nesse domingo pela manhã. Queria dar um bem-vindo especial a você, meu irmão na fé, você, minha irmã, que está na batalha também, a nossos amigos que têm recebido esse conteúdo. Eu espero que esse conteúdo ajude você na sua fé e também você que está conhecendo a querer conhecer mais sobre Jesus Cristo. Nós estamos numa série, a nossa série se chama Cartas da Prisão. Estamos começando pelo livro de Filipenses. Nós estamos falando das cartas que Paulo escreveu quando estava encarcerado e tem sido muito inspirador os ensinamentos que Paulo passa através dessa carta. Então, se você quiser saber o contexto, eu já fiz uma boa parte dele no capítulo 1, você pode entender mais do contexto dessa carta. Também você vai encontrar no nosso canal o capítulo 2, o que o Miqueias pregou para a gente. Semana passada, o Léo também pregou o capítulo 3. E hoje nós vamos finalizar essa carta no capítulo 4. Então vai lá no nosso canal, se você não se inscreveu, se inscreva no YouTube, né? YouTube, @icocbh, e você vai encontrar todos os nossos vídeos lá, ok? Vamos começar com uma oração. Pai Santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, o Senhor é bom. Pai, mesmo nesse tempo tão desafiante, o Senhor tem nos conectado, a Tua palavra tem nos sustentado. Eu oro para que os ensinamentos de hoje encorajem a cada um, que dê fortaleza para enfrentar esses momentos de dificuldades, Pai. Nós sabemos que o Evangelho não tem limites e que o Teu poder, Pai, Ele atua naquele que Te busca. Por isso pedimos ao Senhor discernimento para que tenhamos um ótimo tempo aqui na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, Filipenses capítulo 4 é bem desafiante, né? E é bem encorajador também. Queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 1. Acompanha comigo o que Paulo diz aos irmãos. Então, no versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Dá para notar o carinho que Paulo tem por essa igreja. A igreja, para ele, era uma coroa, como um prêmio de tanta satisfação que ele sentia de ver quando ele pregou o evangelho, as respostas das pessoas e as transformações que continuaram acontecendo, né? Assim é o evangelho. Ele é uma semente, nós somos apenas instrumentos e Deus vai trabalhando, fazendo crescer. E eu queria te encorajar a pensar nisso. Você que é um cristão, né, que está perseverando, joga as suas sementes para que você também tenha uma coroa e uma alegria, né, de ver pessoas se convertendo. Isso não é mérito nosso, é de Deus, mas Deus nos dá o prazer e a alegria e sentir esse amor, né? É o que eu sinto pela igreja de BH, do Paraguai, nos lugares onde eu pude, em São Paulo também, onde eu pude lançar sementes, né, voltar e ver Deus fazendo crescer, né, o fruto daquele trabalho é muito gratificante e eu queria encorajá-lo a isso. Bom, Paulo amava muito a igreja de Filipos, e você vê desde o capítulo 1, 2 e 3, né, ele cuidando, ele falando de alguns alertas, né, ele alerta a igreja sobre falsos mestres, ele alerta a igreja sobre legalistas, né, pessoas que queriam colocar o peso da lei, e ele também agora vem falar dos perigos internos que a igreja estava passando. Assim, eu queria ajudá-lo a pensar, né? Não existe igreja perfeita. Ainda uma igreja que dava tanta alegria para Paulo, e você vai em Atos, né? Atos 16, você vê como essa igreja começou, o quanto o poder de Deus estava atuante. A igreja é feita de pecadores, né? Não adianta você procurar uma igreja perfeita, porque ela não existe. E se um dia ela existisse, ela deixaria de ser perfeita a partir do momento que você colocasse seu pezinho lá. Então é uma ilusão, né, achar que a igreja é perfeita, que não vai haver pecados, que não vai haver perigos. Mas qual é o conselho de Paulo no versículo 1? Estejam firmes no Senhor. Eu queria que você pensasse nessa palavra sobre firme, né? Quando você pega a palavra no grego, ela tem um sentido assim de você estar de pé, de você permanecer, como um soldado que está sendo atacado e ele está na linha de frente e ele está aguentando, ele está firme, porque ele sabe que ele tem algo para defender, ele acredita que ele está fazendo a coisa certa e isso o ajuda a manter-se de pé. Então Paulo fala sobre isso, né? Estar firme, manter-se de pé.
A igreja sempre vai ser atacada com os problemas de fora, com os problemas internos, mas ela nunca vai deixar de ser igreja, né? E você precisa acreditar nisso e trabalhar e manter seus olhos firmes em Cristo. Irmãos, o que mantém a nossa fé é olhar para Deus, né? Também você, meu amigo, que talvez tenha ido em algumas igrejas, sempre tem encontrado alguns problemas, essa é a vida, é a verdade. Você tem que ir no lugar não onde há pessoas perfeitas, mas onde a palavra de Deus é pregada de maneira clara. Então, eu queria encorajar você, né? Se você tem pulado de igreja em igreja, ou se você não tem, ou se você talvez tem desenvolvido o pensamento que nem precisa ir numa igreja, é importante. A igreja local é importante. É aí que nós trabalhamos nossos relacionamentos, é aí que nós somos desafiados. Então, eu queria muito te encorajar a isso. A não ter os olhos nas pessoas, mas os olhos no Senhor. Pessoas, sim, vão falhar, embora que um cristão vai se esforçar para não cometer erros. Também não quero justificar, falar que qualquer coisa serve, mas mantenha os olhos firmes no Senhor. E você também, né, que é da nossa igreja, que às vezes se decepciona com as pessoas, segue o exemplo de Paulo, mantenha os olhos firmes no Senhor e ajudemos uns aos outros a crescer. Olha só na escritura a seguir. Filipenses 4, de 2 a 3. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivem em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jogo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha só o que Paulo está falando, né? Paulo ele está tratando agora de um perigo interno. Havia duas irmãs que estavam brigando. E eram irmãs que pregavam o evangelho. Eram irmãs que eram companheiras de Paulo. E Paulo fala mais ainda. As duas tinham o nome escrito no livro da vida, né? E Paulo, ele fala para os irmãos, ajuda essas irmãs a se acertarem, a ter harmonia, né? A unidade da igreja estava sendo ameaçada por causa dessa divisão. Imagina essa irmã Evódia, né? E ela talvez fazendo uma programação na igreja e as irmãs que são amigas de Sintique que não querendo participar porque é Evódia que está fazendo. E a mesma coisa, imagina lá que as irmãs do grupo de Sintique estão preparando algum evento, alguma coisa importante para a igreja participar e o grupo de Evódia não querendo participar por causa dessa diferença. Isso ameaça, né, a diferença, a separação, ela ameaça a unidade. E Paulo fala, olha, lembra para elas que elas têm um nome no livro da vida e que ela precisa estar em harmonia. Né? Mas como que Paulo, qual é o argumento de Paulo? Ele fala, olha, peça para que elas estejam unidas no Senhor. Não adianta, a união, ela não deve ser pelas coisas em comuns que nós temos. Essa pessoa tem o mesmo pensamento político que o meu. Essa pessoa tem os mesmos gostos que eu tenho. Nós batemos tão bem. E aí, em vez de você promover união, você vai promover panelinhas. Então, as pessoas no mundo são assim, se associam por terem coisas incomuns, e não pelo amor um pelo outro, ao ponto de se conectar, de perdoar, de misturar, né? E hoje nós vemos tanta segregação na sociedade, né? Segregação de níveis sociais, de raças, e o mundo ele cada vez mais promove esse tipo de separação, mas o evangelho, a igreja, ela precisa ter uma pregação de união, de reconciliação. Porque quando você estuda o Evangelho, a mensagem pregada é que Deus, por meio de Jesus, nos reconciliou. Você é uma pessoa que está reconciliando, que está trabalhando pela união? A gente tem amigos que estão buscando uma igreja, estão tão decepcionados, e de repente nós temos a oportunidade de mostrar que sim, pelo Evangelho, podemos ter união e reconciliação, apesar de pensar diferentes. Algo que em comum é a mensagem do Evangelho. Ela fica acima das nossas opiniões. Ela é mais importante das coisas que você acha que são certas, porque o Evangelho é a verdade que Deus traz por meio de Jesus. Bom, e o que a gente aprende aqui nesse capítulo, desse versículo, é que a harmonia só é possível no Senhor. Né? É o Senhor que nos une, irmãos.
Não são, se você tem harmonia só porque alguém pensa igual a você, o dia que essa pessoa pensar diferente, essa harmonia, ela não existe, ela é superficial. Mas no Senhor nós somos capazes de perdoar uns aos outros, nós somos capazes de tolerar, de suportar. E eu não estou falando de tolerar pecado, eu estou falando de a gente entender que há diferenças, mas no Senhor nós passamos por cima dessas coisas. No reino de Deus não há raça, não há cor, não há níveis sociais. No Senhor nós vivemos em harmonia, apesar de nossos pecados, apesar de nossas fraquezas. E era o que Paulo estava falando. Paulo estava falando o quê? Que no Senhor nós somos uma família. É isso que ele fala aqui e nós acabamos de ler. Queria que você pensasse nessa seguinte frase. Pense nisso. A igreja que vamos ser precisa ensinar a igreja que somos. Então, o que eu quis mostrar para vocês com esse pensamento? Que igreja é essa que nós seremos? Existe a igreja invisível, irmãos, que ela é formada, e a igreja que só Deus conhece, ela é formada por todos os cristãos verdadeiros que fazem parte das igrejas locais. Essa é a igreja invisível, essa é a igreja que Jesus vai casar. Então, essa igreja vai ser formada por pessoas de várias denominações, mas cristãos verdadeiros, de cor, raça, nações diferentes, mas que serão unidos. Então, é essa igreja que deve ser um modelo para ensinar a nossa igreja hoje, a nossa igreja local, né? Nós precisamos ter essa união, precisamos ser essa igreja e trabalhar por isso. Mas essa união, ela só é possível no Senhor. Lembra sempre disso. Não é na nossa força, não é nas coisas que nós pensamos iguais, é no Senhor. Bom, então vamos continuar lendo aqui Filipenses 4:4. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo outra vez fala, a alegria verdadeira, ela não está nas circunstâncias. Você precisa se alegrar no Senhor. Então, assim, você dá conta como é necessário ter uma comunhão com Cristo. Porque essa união que vai nos transformar em aquilo que nós não somos. Que vai nos dar a condição de ser aquilo que nós, na nossa força, não conseguimos. Então, um cristão verdadeiro, ele não depende, ele sofre com as circunstâncias, ele sofre com os problemas, mas ele vai além disso, né? Ele consegue olhar para Cristo e sentir uma alegria constante. Você vê isso acontecendo na história da igreja, pessoas sendo perseguidas, pessoas sofrendo, pessoas dando suas vidas, porque eles não dependiam das circunstâncias, e alegres. Quanto mais a igreja era oprimida, mais o cristianismo se espalhava. Quer ver? Eu quero compartilhar com vocês a carta de Diagoneto. No século II, o autor anônimo da carta a Diagoneto mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. Ele escreveu referindo-se aos cristãos que eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida. Então essa carta você vai encontrar no Google, você faz uma pesquisa, você acha, mas era uma carta escrita por um cristão que não se sabe quem era, mas ele troca correspondência com um pagão intelectual que começava a olhar o cristianismo e ficar impressionado. Como essas pessoas conseguem ser assim? Como, apesar de ter uma circunstância tão difícil, elas conseguem amar. Não afetava até o tratamento que recebiam. Por quê? Porque esses cristãos, eles entenderam o que Paulo ensinou, eles tinham uma alegria cristocêntrica, ou seja, a alegria deles estava centrada em Cristo. Nós podemos ser pessoas alegres ou ter momentos alegres. Você pode ter um momento feliz quando você passa na universidade, quando você tem um aumento salarial, quando você está de férias, né? Quando um plano seu dá certo. Mas assim como essas alegrias chegam, elas vão embora.
E se você é uma pessoa que depende das circunstâncias para estar feliz, você é uma pessoa infeliz, porque a gente não consegue controlar. Eu imagino nessa situação em que vivemos atualmente, pessoas que investiram num novo trabalho, numa empresa, numa carreira, e de repente, algo que a circunstância vem com essa pandemia, não, e leva tudo. E aí vai a sua alegria também. E isso também me remete a pensar que nós cristãos temos uma oportunidade ímpar de mostrar uma alegria que não depende das circunstâncias, de não andar apavorados, de não andar com medo, mas assim, olha, pense nesses cristãos que estavam sendo perseguidos, mortos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram perseguidas, mas tinham uma alegria que não vinham deles, que não vinha das circunstâncias. E nós precisamos encontrar isso. Se você é uma pessoa que é como uma onda do mar, né, levada de um lado para o outro, se a sua alegria é totalmente inconstante, eu queria te chamar você a conhecer Cristo, a ter intimidade. Você se dá conta da importância de conhecer a Cristo? Paulo fala, estejam em harmonia no Senhor, estejam alegres no Senhor. Então a importância de Cristo na vida de um cristão que não conhece a Cristo, ele não vai ter essa alegria, não adianta, você pode até fingir, mas você não consegue manter. Eu queria que nós pensássemos nisso. Alegre-se sempre no Senhor. Bom, e continuando, queria ler o versículo 5 de Filipenses 4. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu coloquei uma observação que na área que é Almeida revisada e atualizada, essa palavra amabilidade também pode ser traduzida como moderação. E também pode ser na Almeida revisada e corrigida como equidade. Equidade é o mesmo que imparcial, tendo um senso de justiça. Eu queria também que você prestasse atenção que Paulo fala assim, perto está o Senhor. Bom, por essas possíveis traduções, nós podemos entender o que Paulo quis passar para a igreja, né? Ele fala que um cristão tem que ser amável. E ele tem que ser moderado, ele tem que ter um senso de justiça. Então vamos tentar entender isso, né? Ele não está falando, não, o cristão tem que ser aquele cara bonzinho, né? Aquele cara que fala baixo, que sempre está no estado zen. Não, ele está falando que você precisa ser uma pessoa que se importa com o outro, que você não reage de acordo com como as pessoas te tratam. Nós lemos lá na carta de Diogoneto que os cristãos amavam a todos e eram perseguidos por todos, porque eles tinham esse entendimento. E o que Paulo está falando é que o cristão precisa ser moderado, cuidado com suas paixões, cuidado como é o seu temperamento. É importante que o caráter de Cristo esteja te moldando, você que é um cristão. E se você que não é um cristão, queria te dar esperança, porque a comunhão com Cristo, ela transforma o nosso caráter. Eu também penso aqui sobre senso de justiça. Você pode confundir, achar que senso de justiça é procurar seguir sempre a lei, ser uma pessoa legalista. Nada disso. O senso de justiça, ele tem muito a ver com a graça. Se você entende o quanto você é pecador e quanto a justiça de Deus foi feita em você por causa de Cristo e não pelos seus méritos, você vai aprender a ser gracioso com outros também. Queria fazer uma pergunta para você. Como que as pessoas te conhecem? Como a sua família te conhece? Nesses tempos difíceis de confinamento, o que você tem deixado sair do seu coração? As pessoas veem a sua moderação? As pessoas veem a sua amabilidade? As pessoas veem o seu senso de justiça equilibrado? E eu não estou falando isso e focando no comportamento, porque os comportamentos não nos salvam. O que nos salva sempre é Cristo. Mas o caminhar com Cristo vai transformando o nosso coração. E Paulo fala, olha, alegre-se no Senhor, que a sua amabilidade esteja também no Senhor. Ele fala, o Senhor está perto. Andar nessa perspectiva de que Deus me conhece, que Ele está perto de mim, não como alguém para me apontar o dedo, falar, como era quando as crianças erram, a gente costumava falar isso, papai do céu está vendo, né? E a gente começa a crescer com essa mentalidade de que, olha, se eu pisar na bola, Deus vai me jogar um raio. Não é isso, mas alguém que está do seu lado, corrigindo, ensinando, amando, te transformando a cada dia.
isso é motivo de alegria. E Paulo fala sobre isso, perto está o Senhor. Imagina, se você tem essa mentalidade de que Cristo é o seu discipulador, é aquele que caminha com você, é aquele que te transforma a cada dia, a nossa vida muda. Né? Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus, porque no final de contas é com Ele que nós estaremos, é a Ele que nós prestaremos conta. E eu queria encorajar você a lembrar, perto está o Senhor. Então nós chegamos aqui, versículos 6 ao 7, que eu acho importantíssimo, queria gastar um pouco de tempo com vocês sobre isso. E olha o que Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala: não ande ansioso por coisa alguma. A ansiedade, ela se tornou um transtorno. Segundo a OMS, 10% dos brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Isso dá quase 20 milhões de pessoas. Você sabia que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? Você sabia que muitas das doenças que levam alguém a ir ao hospital até internar-se, ela tem como origem a ansiedade? A ansiedade foi também alvo dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 6, de 25 a 34, você vai ver Jesus falando sobre ansiedade. Ele fala: olha, deixe os problemas de amanhã para amanhã mesmo. Ele fala: põe o rei em primeiro lugar. Ele vai falar: Deus está cuidando de você. Se Deus cuida da erva do campo, vai cuidar de você também. Jesus está tratando a ansiedade. Nós também vemos lá em 1 Pedro 5, versículo 7, Pedro falando também: lance todas as suas ansiedades a Deus, porque Ele cuida de vocês. Pedro recebeu esse ensinamento de Jesus. Pedro, ele foi aprendendo, ele era uma pessoa ansiosa. Você vê em várias oportunidades no Novo Testamento, Pedro agindo de maneira impulsiva, ansioso, com medo, ao ponto até de negar o mestre, mas Jesus veio e tratou o caráter dele, e você vê Pedro mudando, e aqui ele fala: olha, entregue toda a sua ansiedade a Deus, porque Ele se preocupa com vocês. Então a ansiedade, ela faz parte da nossa natureza humana, infelizmente. Agora, uma coisa é você ter momentos de ansiedade, né? Você pode estar ansioso por alguma coisa, tudo bem. O grande problema é viver em ansiedade, é andar sempre ansioso. E Paulo fala: olha, não fique ansioso por coisa alguma. O que é a ansiedade? A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Pode ser um pensamento errado em relação a pessoas, em relação a coisas, a situações. E a ansiedade, ela te traz preocupação. Mas você sofre antes do tempo. E aí o que acontece? Você sofre duas vezes. Você sofre por sentir a pressão do que vai acontecer. E se isso acontece, as suas forças já foram sugadas. E você vai ter muita dificuldade de enfrentar a ansiedade, essa preocupação, né? E também você sofre por algo que talvez nem aconteça. Então a ansiedade, ela rouba a nossa energia. A ansiedade também é um inimigo da oração. Porque quando você está ansioso, você não consegue meditar, você não consegue entregar nas mãos de Deus aquilo que está te incomodando, e você começa a orar, e a sua oração é só pedir, e você não consegue dar ações de graça. Paulo fala assim: olha, suplica e dê ações de graça. Por que você vai agradecer? Porque quando você começa a pensar quem é Deus, e você, em vez de concentrar os seus problemas na sua ansiedade, você concentra em Deus, você vai ver que Deus é muito maior, e aquilo vai gerando paz, porque você começa a entender que Deus está governando. Eu sei que nós estamos em tempos de muita ansiedade. Muitos de vocês não sabem o que vai ser. Na verdade, ninguém sabe. Até aqueles que parecem que tudo está no controle. Talvez, mesmo com a pandemia, você continua tendo seu salário, sua renda, as coisas no sentido se mantém, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como vai estar a sua saúde amanhã. Você não sabe como vai estar a sua saúde daqui a um mês. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. E isso, se você parar para pensar, pode gerar muita ansiedade. Então, quando você olha para Deus e que Ele sustenta todas as coisas, e que Ele governa, e que Ele continua sendo o Todo-Poderoso,
você começa a encontrar paz e você começa a dar lugar à ansiedade, ela começa a perder força em você. Então, Paulo aconselha, ora, suplica, mas dê ações de graça, porque Deus continua no poder. O que Paulo não está falando para você se enganar, achar que não vai acontecer, que a situação, mas ele está falando que Deus está no controle. Não é negar a realidade. E como eu falei, nós estamos numa época de tantos desafios, ninguém sabe o dia de amanhã, são tempos de incertezas que podem gerar muita ansiedade. E eu sei que há um nível de ansiedade que ela vira uma doença, e talvez você precise de medicamentos para controlar a sua ansiedade. Eu acredito que isso também é graça de Deus, né? Porque alguns não dariam conta, mas a grande verdade é que nós temos uma ferramenta incrível, uma oportunidade. Nós temos a oração. A oração, ela nos eleva para além de nós mesmos. Ela nos transcende, nós podemos olhar para o Criador, para o Todo-Poderoso, e isso nos faz ver que existe alguém cuidando da gente. Sabe, amigo, quem está cuidando de você? Você está desesperado, ansioso, por quê? Você acredita que esse Deus tem poder para cuidar da sua vida? Por isso que é tão importante você andar com Cristo. Por isso que é tão importante você abrir seus olhos para esse momento, para esse chamado que Deus tem feito à humanidade. Nós temos um Deus todo-poderoso. Você cristão, você tem um Deus todo-poderoso. Você tem um Pai que ama muito mais do que qualquer pessoa nessa terra pode te amar. Você confia nesse Deus? Você tem gastado tempo para orar e não ficar ansioso? Então eu lembro de 2 momentos cruciais, né, onde eu tive que aprender a lidar com a ansiedade. Vocês sabem, eu e Denise, nós temos um filho de 20 anos, é o Nicolas. Nós o adotamos lá no Paraguai, quando nós fomos de missão para lá. E aí, quando nós chegamos nessa decisão de adotá-lo, fizemos todos os papéis, seguimos todas as regras, estava tudo indo muito bem. E de repente, no meio do processo, existe um outro casal interessado. Só que foi assim uma coisa meio estranha que aconteceu. Mas eu e Denise, nós já olhava para o Nicolas como nosso filho. Estava naquela etapa onde já havia um contato, onde a gente começava uma aproximação, e tudo estava indo muito bem. De repente, um outro casal se interessa, e há uma confusão assim, no juizado, e aí ficam os 2 casais. Então parece que o jogo mudou, e o advogado fala, puxa, eles são os outros interessados pelo Nicolas, são paraguaios, geralmente a lei vai favorecer um nacional. E nós ficamos tão desesperados, porque nós já sentíamos que o Nicolas era o nosso filho, né? Puxa, foi um momento tão difícil. E eu lembro, né, que conversando com o Leandro, que nos aconselhava naquela época, e falando, puxa, a gente está tão triste, indignado, o que vai acontecer? E tentando achar uma solução. E o Leandro falou a seguinte coisa comigo, né, comigo e com a Denise, falou, olha, se o Nicolas é para ser seu filho, ninguém vai tirá-lo. Se não é, Marcos, você precisa confiar em Deus. E eu lembro, junto com Denise, nós oramos, e foi tão difícil abrir mão, né? Falei assim, Deus, olha, o Senhor sabe o nosso coração, mas nós confiamos no Senhor. E foi uma entrega, foi como mais ou menos entregar o filho para o sacrifício, né? E Deus foi tão generoso. Eu lembro, saindo dessa oração em paz, confiando em Deus, que se não fosse para Nicolas ser o nosso filho, que ele iria acalmar nossos corações, que ele estava pensando que era melhor para o Nicolas. E quando foi a surpresa, irmãos, o casal que tinha entrado acabou desistindo, e assim, questão muito rápida, o Nicolas estava conosco. Então isso para mim foi um sinal tão grande, né, de que Deus cuida das nossas vidas. E foi um momento de muita ansiedade, mas por meio da oração, por meio de amigos espirituais que nos ajudaram, nós pudemos encontrar paz, e Deus deu a solução. Uma outra situação que eu passei também é quando eu tive o diagnóstico de câncer na tireoide, né? Quando eu li aquele resultado,
eu fiquei um pouco ansioso, né? Eu pensei, puxa, se deu aqui, pode dar futuramente. E alguém que tem um evento de câncer sabe que durante 5 anos você fica lá, qualquer coisinha que acontece, você fica preocupado, porque você não é considerado curado enquanto não passar, né? É uma estimativa. E eu vivia momentos assim que eu sentia uma dor em algum lugar. Falei, gente, será que você começa a criar uma paranoia e começa a ficar ansioso, né? E se você vai no médico e fala, eu tive um evento de câncer, você vê que o tratamento muda. Todo mundo tem muito medo. E eu comecei a ficar ansioso por isso, mas eu pensei, puxa Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para minha família. E essas orações onde você entrega a sua ansiedade a Deus, o retorno que Deus nos dá é uma experiência incrível. Então isso para mim marcou muito e eu queria encorajá-los. Talvez você está passando por uma situação de muita ansiedade. E eu queria falar para você que Paulo, ele nos dá o conselho certo. Olha, entregue a sua ansiedade a Deus, ore. Né? Tem amigos espirituais que vão te encorajar, mas não se deixe levar pela ansiedade. Você sendo levado pela ansiedade não vai resolver nada. Não tem resolvido, você vai sofrer em dobro, talvez coisas que nem aconteçam, e você vai passar por sofrimentos e perder a oportunidade de conhecer o amor de Deus. Deus se preocupa com você. Você tem andado ansioso? Olha, eu sei que é difícil. Talvez você precise de um tratamento psicológico, talvez você precise de medicação, mas você não precisa viver sempre na ansiedade. Você pode se tratar, se cuidar, mas também ter a certeza que Deus ele vai transformar a sua ansiedade em glórias a Ele. O Senhor está perto. Eu também me faz lembrar, né, de Paulo, quando eu estava preso com Silas, em um momento tão difícil, de que poderia gerar muita ansiedade, ele estava cantando e Deus fez coisas incríveis. Daniel também, né, no livro de Daniel, quando ele é perseguido, quando as pessoas fazem uma tramóia para que ele seja morto, ele vai, ele ora e ele é preso e ele é jogado nas covas dos leões. E a Bíblia fala que ele estava lá tranquilo, enquanto o rei estava super preocupado, não dormia, porque ele confiou no Senhor e tirou toda a ansiedade, né, e Deus o protegeu. Então, irmãos, nós temos muitos motivos para confiar no nosso Deus. E você, meu amigo, que tem vivido ansioso, eu sei que é uma situação difícil, queria te falar que há esperança, que nós temos um Deus que não nos deixa só, um Deus que se preocupa conosco e que chama para si toda a ansiedade. E tomara que você conheça esse Deus, tomara que você encontre amigos que vão apoiá-lo espiritualmente para que você tenha essas experiências igual a que eu compartilhei com vocês. Entender a grandeza de Deus elimina a ansiedade. Quando você não conhece a Deus, a sua oração só vai ser pedido. Pai, me dá isso, me dá aquilo, me livra disso, me livra daquilo, porque você não consegue dar ação de graças a Deus, reconhecer quem Ele é, porque você não tem intimidade. Então, lembre-se disso, Deus é um Deus tão gracioso e Ele é capaz de tirar toda a ansiedade. Voltando para a Escritura, também no versículo 7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então Paulo fala que Deus, ele é um Deus de paz, né? Nós temos a paz de Deus por meio de Jesus, né? Quando ele vem e se sacrifica por nós e por meio de Jesus nós temos paz para com Deus. Mas também temos a paz que vem de Deus, que excede o entendimento humano, não consegue entender como que alguém pode ter paz em momentos tão difíceis. E Paulo fala que Deus nos dá essa paz, uma paz que excede o entendimento. Então Paulo está falando que a paz de Deus, ela guarda o nosso coração, a nossa mente, ela excede o entendimento humano, porque ela vem de Deus, ela não vem da ausência de problemas. Orar a Deus, entregar a ansiedade a Deus, não significa que as coisas que você teme nunca vão acontecer. Elas podem acontecer, mas a certeza que nós temos é que nós seremos cuidados por Deus. Então lembra, Paulo sempre está apontando para o Senhor, para Deus. Ele fala, fiquem firmes no Senhor, concordem no Senhor, alegrem-se no Senhor e encontrem uma paz que vem no Senhor. Você está entendendo a importância de ter um relacionamento com Deus?
Então, irmãos e amigos, no meio dessa confusão em que nós estamos vivendo, não abra mão do seu relacionamento com Deus. Se você não tem, queria te encorajar. Temos a pessoa que te enviou esse vídeo, eu acredito que ela pode sim te ajudar a você conhecer esse Deus. E você que é cristão, olha, não cai nessa armadilha de achar que você vai resolver os problemas que te causam ansiedade. Não abra mão de se relacionar com Deus. Não abra mão de ter tempo, porque isso vai mudar a sua mente. Isso vai mudar o seu dia. As coisas vão ser muito mais leves se nós andarmos na perspectiva que perto está o Senhor. E que Ele cuida de mim. Que Ele sabe o que eu preciso comer, que eu preciso pagar minhas contas. Que Ele sabe que eu preciso ter perspectiva de um negócio. Ele sabe que das minhas necessidades. Deus nos conhece muito bem. Não abra mão, não se engane, você não vai resolver a sua ansiedade na força. É pela graça de Deus, é esse conhecimento que excede, é saber que nós temos um Deus que nos ama e cuida de nós. A chave sempre é ter uma vida centrada em Cristo e não em nós. Então vamos continuar no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo que excede ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então Paulo está falando aqui que nós devemos cuidar das coisas que estão entrando. O que você está colocando aí no seu arquivo, né? Você tem pensado em tudo que é bom? Você tem pensado em tudo que é nobre? Em tudo que é digno de louvor? Então nós precisamos ter uma comunhão com Deus e cuidar do que entra no nosso coração, né? E cuidar do que as coisas que a gente está assistindo. Estamos numa época aí onde o entretenimento ele está assim, as pessoas estão tentando aí aliviar a sua ansiedade com entretenimento, aliviar o seu tédio com entretenimento. E não adianta, quanto mais entretenimento você tiver, mais tédio você vai ter, mais ansiedade, porque você vai permitindo várias coisas e alguns acabam caindo no terrível engano da imoralidade, da pornografia, e vai enchendo de coisas ruins a sua mente. O que você acha que vai sair do seu coração? Então Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas boas. Só que esse pensamento ele não vem, exige uma concentração, né? Exige uma disciplina espiritual, de você estar lendo as escrituras, de você estar orando, meditando em quem é Deus, buscando conhecer mais de seus atributos. Agora, se nós estamos somente recebendo entretenimento, coisas do mundo, músicas, algumas músicas tão ruins, pejorativas, aquilo vai entrando e é o que vai sendo arquivado. E na hora de sair, meu amigo, minha amiga, vai sair coisas ruins. O que você tem visto? Você tem cuidado daquilo que você está pensando? Você cuida da sua mente? Queria compartilhar essa imagem com vocês. Sou o que penso. Olha o que essa escritura que Jesus fala tem a ver com esse pensamento. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então é certo que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Aquilo que tem alimentado você é o que vai sair. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta de coisas espirituais, essas coisas elas se tornam tesouros para você. Agora, se você se alimenta de TV, às vezes você liga a TV e escuta só coisas negativas, pessoas estão morrendo e você começa a ser atacado pelo medo, vai sair o medo de você. Então, para a gente terminar aqui, eu queria ler o versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O cristianismo não é uma teoria, ele é prática. Ponham em prática o que você tem aprendido com Deus. Eu queria só fazer um alerta. Cuidado para não achar que cristianismo ele é resumido a comportamentos. Ponham em prática não quer dizer que a prática te salva. Nós pomos em prática a nossa salvação. Nós fomos salvos antes mesmo de você fazer qualquer esforço. Seu esforço não te salva. Você nem consegue superar a sua ansiedade, quanto mais se salvar.
Então, o que a Bíblia sempre vai apontar, lembra? Paulo sempre apontou para o Senhor. Esteja em harmonia no Senhor, alegre no Senhor, entregue ao Senhor, o Senhor da paz. Então, irmãos, a prática, ela já vem de alguém que tem um entendimento da graça de Deus. Não ache que você fazendo coisas, você vai conquistar algo, ou vai perder algo se não as fizer. Nós fazemos não porque nós queremos ser salvos, nós fazemos porque nós somos salvos. E você, meu amigo, ninguém está te chamando, ou não deveria te chamar a mudar o seu comportamento. Nós estamos chamando a conhecer Cristo. A transformação de comportamento, ela vem por meio de Cristo, do entendimento da salvação. Ela não vem de você, ela não vem de mim. Nós não temos capacidade de mudar um segundo da nossa vida. Filipenses 2,13 fala assim, que é Deus que efetua tanto fazer como querer. Então, às vezes eu sinto que as pessoas estão tão focadas no comportamento que até gera ansiedade, porque não vão conseguir. Mas quando você vai para Deus, Ele transforma não só o comportamento, Ele transforma por inteiro. O comportamento é uma consequência. E Paulo fala, olha, pratica o que vocês ouviram de mim. Pratica essa relação com Deus. Paulo foi transformado não pelo que ele fazia, mas pelo encontro com Cristo. O que ele fez já foi resultado desse encontro com o Mestre. Então, para terminar, eu queria mostrar para vocês, na prática, né, como que Paulo desenvolveu essa paz que ele nos recomenda ter. Acompanha comigo. Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Na prática, você pode observar como Paulo se tornou uma pessoa resiliente. A circunstância levou Paulo a conhecer tanto a Cristo que ele aprendeu. Ele aprendeu a ter paz, independente das circunstâncias. Ele aprendeu a adaptar-se. Ele aprendeu a estar satisfeito. Então ele vem e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando de um super-homem, que ele é um super-cristão. Ele está falando que com Cristo ele aprendeu a suportar as adversidades. Então, essa é a mensagem que Paulo nos deixa em Filipenses capítulo 4. Eu queria deixar isso para vocês. Nós precisamos, irmãos, ser como, permita-me a alegoria, ser como termostatos e não termômetros. Qual que é a diferença? Um termômetro, ele só vai apontar o que está acontecendo. Se a temperatura estiver fria, ele vai apontar, está frio. Se estiver quente, ele vai apontar, está quente. Ele muda de acordo com a temperatura. O termostato não, ele pega a temperatura e ele muda o ambiente. Imagina um ar-condicionado. Se o ambiente está muito quente, ele pega aquilo e ele dá uma esfriada. Se está muito frio, ele pega aquele ambiente e ele aquece. Então ele muda. Nós precisamos ser como termostatos. Ainda que as circunstâncias talvez nos leve a uma situação ruim, nós com Cristo, por meio de Cristo, lembra? No Senhor, sempre no Senhor, nós somos capazes de mudar o meio em que estamos. Queria também terminar com a seguinte frase. Mais precioso que ter a paz é ter o Deus da paz. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando sobre vamos ter pensamentos positivos, eu estou falando sobre vamos andar com Cristo. Queria encorajar muito você, meu amigo, que tem passado por extrema ansiedade, que está sofrendo. Ande com Cristo, descubra esse Cristo que é capaz de tornar você uma pessoa resiliente, uma pessoa que aprende, uma pessoa que tem a capacidade de superar a adversidade, não porque é forte, não porque é uma pessoa extremamente positiva, mas porque tem um relacionamento com o Senhor. No Senhor nós podemos qualquer coisa, tudo podemos naquele que nos fortalece, tudo podemos suportar, nós podemos suportar essa pandemia, isolamento com Cristo, não com as nossas próprias forças, nem com seu empenho, mas dependendo da graça de Cristo. Ótima semana e que Deus nos abençoe. Amém.